Olá! A Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública, publicada em agosto de 2021, entrou em vigor conjuntamente com a Política Nacional de Inteligência de Segurança Pública. A estratégia é um documento de orientação derivado da Política Nacional de Inteligência de Segurança Pública e servirá como seu instrumento de execução no período de 2021 a 2025, havendo, portanto, uma ligação umbilical entre os dois textos normativos. Em síntese, o objetivo fundamental da Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública é normatizar legalmente a compreensão do ambiente estratégico no qual se situa o subsistema de inteligência de segurança pública, proporcionando-lhe as melhores escolhas. Além disso, também se prestará como farol orientador para a formulação do futuro Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública, processo que será liderado pelo Ministério da Justiça e da Segurança. Eu sou Humberto Garay, consultor da Digitecnologia e administrador da Academia Digital. Sejam bem-vindos. Os desafios de segurança pública, proporcionados pelas diferentes e complexas manifestações do fenômeno delitivo, exigem a empregabilidade de estratégias com aptidão para subsidiar os tomadores de decisões atuantes neste ambiente, no qual precisam de eficaz planejamento e execução de políticas de segurança pública. A relevância da inteligência de segurança pública é evidente nesse contexto, o qual é ferramenta para a produção de conhecimentos oportunos, pertinentes e confiáveis, de forma permanente, mediante a integração das instituições e órgãos que desempenham esta atividade. Por isso, a Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública se faz necessária para ser fonte comum de orientação estratégica, decorrente da política, para otimizar e dar sistematicidade ao ISP. A atividade de inteligência de segurança pública, conforme apregoado, é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas destinadas à identificação, à avaliação e ao acompanhamento de ameaças reais e potenciais no âmbito da segurança pública, orientadas, é claro, para a produção e a salvaguarda de conhecimentos necessários ao processo decisório, no curso do planejamento e da própria execução do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e das ações destinadas à prevenção, à neutralização e à repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio. Nessa esteira, também conforme a Política Nacional de Inteligência de Segurança Pública, a atividade de ISP se divide em dois ramos, reproduzido na estratégia, com a nomenclatura de eixos. São eles: inteligência de segurança pública, visa a produção e a difusão do conhecimento para o assessoramento às autoridades de segurança pública competentes, de modo a subsidiar o processo decisório no curso do planejamento e da execução das políticas de segurança pública. Já a contra-inteligência de segurança pública visa a prevenção, detecção, a neutralização e até mesmo a obstrução de ações e atividades que constituam ameaça à consecução plena da atividade de inteligência de segurança pública e também a atuação livre dos órgãos de segurança pública e das suas estruturas de inteligência, nas quais se incluem os dados e o conhecimento sensível em poder do Estado. Conforme a estratégia, compete aos órgãos de inteligência de segurança pública acompanhar e avaliar as conjunturas interna e externa com vista a identificar fatos ou situações que possam resultar em ameaças e oportunidades no âmbito da segurança pública, por meio de uma leitura de cenários que possibilitem ao tomador de decisão adotar as medidas adequadas, com vista à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e ainda do meio ambiente. Assim, as instituições de inteligência precisam dedicar-se ao desenvolvimento de técnicas e processos capazes de promover o eficaz tratamento analítico
do abissal volume de dados hoje disponível, o que é atingível pela combinação de profissionais qualificados e soluções tecnológicas adequadas. Além disso, a estratégia refere à imprescindibilidade do sigilo e da discrição como meios de coordenação segura e controle interno da inteligência de segurança pública, equilibrando-se proteção e difusão de conhecimentos. A necessidade de otimização sistêmica é possibilitada pela concentração das funções de coordenação e integração das atividades de inteligência dentro do CISP, criada, no caso, lembrando, pelo Decreto 3.695 de 2000. A finalidade do CISP, portanto, é coordenar e integrar as atividades de inteligência e de segurança pública de todo o país e suprir os governos federal, estadual e distrital com informações que subsidiem o processo decisório. Atualmente, a agência central do CISP é a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual compete planejar, coordenar, integrar, orientar e supervisionar as atividades de inteligência no âmbito nacional, sem prejuízo da autonomia dos órgãos e das entidades que integram o referido sistema. Segundo a Estratégia de Inteligência de Segurança Pública, a missão do CISP consiste em integrar e desenvolver nacionalmente a atividade de inteligência, a fim de promover e defender os interesses das sociedades e do Estado. Nessa esteira, adota-se como visão do CISP consolidar-se como uma estrutura principal de integração das agências de inteligência e contribuir para a excelência das ações de segurança pública. Para tanto, os órgãos de inteligência e de segurança pública desenvolvem suas atividades observando a constitucionalidade e a legalidade das ações e a correspondente finalidade social e democrática. Nos termos da Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública, a inteligência pauta-se pela conduta ética, que é materializada pela adoção de um conjunto de princípios comportamentais por parte dos profissionais de inteligência. Neste contexto, os valores de inteligência e de segurança pública a serem observados nas ações individuais e coletivas dos membros de SP são o respeito, a discrição, o senso moral, a excelência e a imparcialidade. Conforme a Estratégia Nacional de Inteligência e de Segurança Pública, para que a ISP continue sendo essencial para a promoção da segurança pública, é necessária sua constante adaptação, exigida pela evolução do desenvolvimento científico e tecnológico. Nesta circunstância, possui destaque as novas e sofisticadas formas de comunicação e o compartilhamento de dados, o que potencializa as oportunidades de integração aos órgãos de SP. No entanto, esta mesma realidade tecnológica também traz consigo desafios à inteligência e segurança pública, dentre os quais um dos mais complexos parece ser o aumento exponencial do volume de dados produzidos, gerando o fenômeno do Big Data, que cria para as instituições de inteligência o risco de transbordamento informacional e a consequente incapacidade de aperfeiçoar suas técnicas, processos e, principalmente, resultados com as tecnologias hoje disponíveis. O palco principal no qual ocorre esse fenômeno de Big Data é o espaço cibernético e, por isso, tal ambiente apresenta-se atualmente como uma das mais relevantes fontes da inteligência de segurança. A solução para superar esse obstáculo informacional certamente passa pela ciência de dados, ou gestão do conhecimento, ou ainda engenharia do conhecimento, o qual necessita cada vez mais ser introduzida nas atividades de inteligência, para a máxima eficácia da coleta, busca, estruturação e análise de volumes abissais de dados. Em conjunto com a ciência de dados, e diretamente ligada a ela, está a relevância da integração e cooperação sistêmica entre os órgãos de inteligência e de segurança pública, pois é o que dá ao crime um enfrentamento padronizado e constante, mitigando ainda os efeitos da mobilidade criminal pelo território brasileiro e estrangeiro. Neste ambiente complexo,
a Estratégia Nacional de Inteligência e Segurança Pública define como principais ameaças à segurança pública as mesmas já elencadas na Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública, quais sejam criminalidade violenta, crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, ações contrárias à segurança pública no espaço cibernético, ações contra o Estado democrático de direito, desastres naturais e tecnológicos e ações contra as infraestruturas críticas. A criminalidade violenta é definida pelo plano e pela estratégia como todos os casos de conflito que resultem em lesão grave ou morte, os quais produzem maior dano social e aumentam o medo do crime da sociedade. O crime organizado, com sua atuação interestadual e transnacional e significativa abrangência e influência, principalmente no ambiente prisional, possui relevante capacidade lesiva para o tecido social. Por isso, deve a Inteligência e Segurança Pública identificar redes criminosas e seus integrantes, relacionamentos e possíveis desdobramentos de sua atuação, bem como origens, trajetórias e efeitos do crime organizado. A corrupção pública ou privada, para além de provocar o descrédito das instituições, prejudica a administração pública. Assim, a inteligência também deve focar na corrupção e crimes correlatos, identificando fatos e atores para fim de auxiliar os órgãos de controle e fiscalização. Já a lavagem de dinheiro e evasão de divisas, tratadas conjuntamente pela política e pela estratégia, possui a aptidão de lesar severamente a economia nacional. Daí a importância da inteligência em coordenar ações do sistema de inteligência de segurança pública para identificar esses eventos, notadamente com órgãos especializados de inteligência financeira. As ações contrárias à segurança pública são decorrentes também no meio cibernético, dada a vertical e incessante evolução digital, principalmente pelo uso massivo de tecnologias da informação e da comunicação. Neste ambiente existem possibilidades de desinformação para manipular a opinião pública, que pode levar ao comprometimento da própria ordem pública. Por isso, a necessidade vital de capacitar as inteligências de segurança pública de forma a atuar adaptada aos novos instrumentos tecnológicos de comunicação. As ações contrárias ao Estado democrático de direito também figuram como prioridades para o plano e a estratégia de segurança pública, assim descrita como aquelas que atentem contra o pacto federativo, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, os direitos e as garantias fundamentais, a dignidade das pessoas, a cidadania e ao meio ambiente. Os desastres, como causas naturais ou tecnológicas, podem produzir impacto na segurança pública da mesma maneira que as ações tradicionais. Logo, a segurança ambiental e a segurança tecnológica também são focos de atenção priorizada para a inteligência de segurança pública. Por fim, as ações contrárias à segurança de infraestruturas críticas são capazes de violar a segurança e, por isso, também compõem o leque de priorização dado tanto pelo plano quanto pela Estratégia Nacional de Inteligência. Nessa hipótese, encaixam-se as ações que atentem contra instalações, serviços, bens e sistema cuja paralisação ou destruição, ainda que parcial, podem provocar impactos negativos nas esferas sociais, ambientais, econômicas, políticas ou internacionais. Ao lado de tais ameaças, a estratégia ainda elenca as oportunidades existentes para a inteligência de segurança pública, quais sejam conjuntura favorável à atividade de inteligência, cooperação, desenvolvimento científico e tecnológico e inteligência tecnológica. A conjuntura favorável à atividade de inteligência é dada pelo reconhecimento da importância da inteligência de segurança pública para subsidiar o processo decisório, que leva a uma segurança pública mais eficaz. Isso porque a inteligência aborda o fenômeno social da criminalidade de forma dinâmica, abrangente e sistêmica e ainda produz conhecimentos úteis, precisos e oportunos ao desenvolvimento de políticas
e estratégias de segurança pública e defesa social. A cooperação materializada em ações integradas dos órgãos de segurança pública resulta na melhor prestação de serviço, pois é o que viabiliza o funcionamento sistêmico com alta capilaridade na coleta e completa abrangência na análise, em razão da exploração de todas as fontes de dados possíveis, concretizando assim o domínio informacional sobre o ambiente de segurança pública. O desenvolvimento científico e tecnológico é o veículo que leva a ISP na direção de formas mais modernas de gestão do conhecimento, calcadas nas tecnologias sofisticadas e potencializadoras da qualidade dos conhecimentos produzidos. Por fim, a inteligência tecnológica abre um leque de possibilidades para a inteligência de segurança pública, ao otimizar formas de monitoramento, análise de dados e compartilhamento de informações, sobretudo via meio cibernético, o que traz mais dinamismo às atividades. A essência da INISP encontra-se nos itens 6, 7 e 8, os quais materializam o coração da estratégia constituída no documento. Precisamente, esses itens estabelecem os eixos estruturantes da INISP, que são os principais pilares para a eficácia da inteligência, definidos ainda no último item 7. Os desafios da INISP são as questões de caráter estratégico e de grande relevância para a eficácia do sistema de segurança pública, fixados no item 6. E os objetivos estratégicos, que totalizam 43, retratam o foco estratégico para direcionar o esforço e mensurar os resultados a serem buscados pelo sistema de inteligência de segurança pública, definidos lá no item 8. Os eixos estruturantes, desafios e objetivos estratégicos são, no corpo do próprio documento, correlacionados entre si, embora apresente transversalidade evidente. Dessa forma, a INISP apresenta uma tabela que expressa essa correlação, a qual reproduzimos em seguida com as adaptações e complementações. Acompanhe. Dê-se observar que ao longo da estratégia, precisamente em seu item 6.12, é definido como um dos desafios também o fortalecimento dos mecanismos de contra-inteligência no ingresso de novos profissionais de segurança pública. Isso traduz da importância de prevenir e combater a atuação criminosa de grupos que objetivam fraudar concursos e seleções públicas. Aqui, o CISP deve contribuir especialmente na investigação social de candidatos, compartilhando dados e conhecimento. Ainda no item 8, a estratégia elenca 14 orientações a serem seguidas quando do desdobramento dos objetivos estratégicos na elaboração do Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública para garantir a atuação integrada e obtenção de resultados positivos. Tais orientações são as seguintes. Acompanhe. O aperfeiçoamento do fluxo de produção de conhecimento sobre ameaças e oportunidades. O direcionamento da produção de conhecimento para temas priorizados. O intercâmbio de capacitação de conhecimento relacionado à tecnologia da informação e comunicação, especialmente no espaço cibernético, como setores privado e público, acadêmico e com outros países. O desenvolvimento integrado de soluções que atendam às diversas necessidades do CISP no campo tecnológico. A aproximação e cooperação com entes privados que custodiem informações de interesse para atividades de inteligência e de segurança pública. As interações entre as instituições devem atentar para as questões de contra-inteligência. A ampliação da interação com a sociedade, órgãos representativos e com o Poder Legislativo. O intercâmbio de melhores práticas na atividade de inteligência de segurança pública entre os órgãos e entre as entidades que integram o CISP. A proteção adequada de fontes, técnicas, conhecimentos e profissionais.
a responsabilização pela quebra de sigilo dos conhecimentos compartilhados, a sensibilização para a importância da proteção do conhecimento, a atuação integrada entre as assessorias parlamentares e jurídicas dos órgãos e das entidades que integram o CISP no acompanhamento de matérias de interesses da inteligência de segurança pública, o aprimoramento da gestão de risco em emergências e desastres, a disseminação da cultura de prevenção contra incêndio e pânico. Ao final, a Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública estabelece que sua estratégia deverá ser implementada de forma integrada ao Sistema de Inteligência de Segurança Pública, tendo como primeiro passo a elaboração e execução do Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública, o PLANISP, o qual trará de forma expressa os meios para atingir tudo o que fora proposto e definirá parâmetros de atuação dos órgãos de inteligência. O PLANISP conterá também uma matriz de responsabilidades, indicando ações, metas e prazo para o cumprimento dos objetivos da estratégia, além de mecanismos de acompanhamento. Para a leitura global da INISP, é fácil constatar a importância do documento, para além de estruturar a soma de esforços que potencializará o sistema de inteligência e segurança pública, a estratégia também encaminha o processo evolutivo para a direção mais compatível com as melhores práticas mundiais. Dentre as medidas mais louváveis, pode-se destacar a necessidade de incorporação e maior usabilidade da ciência de dados nas dinâmicas e processo de inteligência, o que é ferramenta crucial para o aproveitamento eficaz do volume infinito de dados disponíveis, especialmente no ambiente cibernético. Nesse sentido, a estratégia acerta profundamente ao definir a tecnologia como uma das oportunidades do sistema de inteligência de segurança pública. Concluímos aqui, meus amigos, tanto o vídeo relacionado à Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública, que vai acompanhada do e-book. Boa leitura e boa assistência. Até mais!